So, ich kann leider nur Deutsch, aber er wird übersetzen. Infelizmente eu só falo alemão, mas o Samuel vai traduzir. Ja, vor 18 Jahren haben wir geheiratet. Há 18 anos casamos. Das war im Jahr 2007. Das war im Jahr 2007. Isso foi no ano de 2007. Ja, und die Jahreslosung von dem Jahr war E o versículo do ano foi Jesaja 43, 19. Isaías 43, versículo 19. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich mache durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Und genau so war es auch, weil ich habe in Deutschland gelebt und Samuel in Finnland. E assim também foi. Eu vivi na Finlândia e o Samuel eu vivi na Alemanha e o Samuel na Finlândia. Genau. Ich bin umgezogen nach Finnland. Eu mudei para a Finlândia. Es war eine neue Kultur, eine neue Sprache. Foi uma cultura nova, uma nova língua. Und das alles habe ich gelernt, weil es Gottes Weg war, weil er mich geführt hat nach Finnland zu Samuel. E tudo isso eu aprendi porque foi o caminho do Senhor, porque Ele me levou para a Finlândia. Vor einem Jahr hat Samuel die Mission übernommen von seinem Vater. Há ano Samuel tomou conta da obra missionária de seu pai. Und das war auch etwas Neues. Und ich war noch nie in Brasilien und jetzt bin ich zum ersten Mal in Brasilien. Isso também foi uma coisa nova. Eu nunca tive no Brasil. Agora estamos pela primeira vez aqui no Brasil. Bevor ich weggefahren bin, habe ich mir auch Gedanken gemacht, habe gedacht, oh, jetzt fahre ich nach Brasilien. Keiner versteht mich, wenn ich Deutsch spreche. Und Antes de viajar, eu pensei, eu vou para o Brasil, ninguém vai me compreender, ninguém vai entender a minha língua. Wenn die mich mögen überhaupt, wie bin ich? Wie sind die Brasilianer? As pessoas vão gostar de mim, eu não sou brasileira. Ja. Und ich habe mit meiner lieben Schwester in meiner Gemeinde geredet. Eu falei com uma irmã em nossa igreja. Und sie hat mir geantwortet und geschickt Jesaja 43, 19. E ela me mandou esse versículo, Isaías 43, versículo 19. Dann habe ich gewusst, genau das ist mein Weg und das ist der richtige Weg, hierher zu kommen. E aí eu entendi que esse é o caminho certo para mim ir ao Brasil. Und dann ist es auch egal, ob ich mir Sorgen mache, ob mich jemand versteht oder mag, weil E aí tanto faz se alguém me gosta ou não, ou se eu entendo alguma coisa ou não. wenn mein himmlischer Vater mich leitet auf diesem Weg und hierher bringt, dann ist es genau das Richtige und dann wird es auch alles gut werden. Quando o Pai Celestial me guia no seu caminho, então é a coisa correta na minha vida. Und genau so ist es geworden. Ich muss sagen, E assim certamente aconteceu. Eu tenho que dizer, ich habe viel Liebe erfahren, viel Herzlichkeit von den Brasilianern hier im Süden, wo ich war. eu recebi muito amor, muito carinho dos brasileiros aqui no sul do Brasil. Jeder war freundlich und hat mich einfach gedrückt. Und wenn wir irgendwo hingegangen sind, komm doch rein und das ist schön, dass du da bist. Und das war so ein schönes Gefühl, dieses Willkommensein hier. Cada me abraçou e me gosta de mim e me aceitou com muito amor e carinho e me convidou a entrar em casa e pediu para ficar mais um pouco e esse me deixou com sentimento de muita gratidão. Ich kann sehr gut verstehen, wenn Samuels Eltern Hildegard und Horst immer erzählen von Brasilien voller Liebe und voller Sehnsucht auch. Eu entendo agora melhor porque o pastor Horst e a Hildegard sempre falavam desse amor e desse carinho aqui do sul do Brasil. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich fühle mich sehr gut, also dass ich dazugehöre und ich sehe dadurch auch wieder, dass es Gottes Weg ist und dass er uns hierher geführt hat und
eu me sinto bem-vinda, eu me sinto bem aqui na presença de vocês e eu vejo que é o caminho correto que estamos seguindo. Und ich freue mich, dass wir diese Mission übernommen haben und dass ich auch hier diese Bestätigung nochmal bekomme, dass es genau der richtige Weg ist. E eu vejo que é uma confirmação de que a decisão de tomar conta da missão foi a decisão correta e que vamos seguir nesse caminho. Aber für alle die, die Horst und Hildegard gekannt haben, muss ich auch sagen, Jesaja 43, 19. E para todos aqueles que conheciam o pastor Horst e a pastora Hildegard, eu quero dedicar esse versículo de Isaías 43, 19. Mit uns wird auch etwas Neues anfangen. Wir sind nicht die gleichen wie Hildegard und Horst, wie es Marcio schon gesagt hat. Sag's nochmal. Wir sind nicht die gleichen wie Ja. Hildegard Não und Horst. somos os mesmos, como o Márcio já disse, não somos Horst, não somos a Hildegard, mas somos diferentes. Mas o caminho vai acontecer, a coisa nova vai acontecer. Aber eins wird gleich bleiben, wir werden Gottes Werk tun und wir werden auf Gott hören, auf unseren Herrn. Só vai ficar uma coisa da mesma forma, nós vamos seguir no mesmo caminho e obedecer a Deus nesse caminho. Durch seinen Segen werden wir dieses Werk weiterführen und das wird so bleiben. Com a bênção de Deus, nós vamos levar essa obra adiante no desejo de Deus. Amém. Amen. Yeah. Saúdo todos com a paz do Senhor. Amém. Só ouvi música, mas não ouvi vocês. Eu estou surdo agora. A maioria de vocês não me conhece. Eu tenho 44 minutos. A maioria de vocês não me conhece. Talvez alguns sim, talvez alguns não. Alguns de vocês já ouviram mais ou menos o meu caminho, a minha trajetória na vida, mas eu vou repetir algumas palavras que eu já disse hoje de manhã e também na quinta-feira à noite. Eu saí do Brasil em 1986, faz agora exatamente 39 anos e um mês e alguns dias. E naquela altura eu não sabia o que fazer na minha vida. Eu tinha 17 anos e comecei a estudar na Alemanha e os meus estudos não procederam assim como eu esperei. Até que um dia eu tive uma infecção intestinal e eu disse a Deus, se eu sair do hospital, eu quero ir para um seminário teológico ou para uma escola bíblica, eu quero me tornar pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser que nem meu pai. Mas os caminhos de Deus não são assim. Quando eu saí do hospital, eu mandei aplicações para diversas entidades na Alemanha, na Suíça, na Bélgica e ninguém me aceitou. Todos disseram que o segundo grau do Brasil não é suficiente para estudar teologia na Alemanha. Ok, então deve ser alguma outra coisa para mim. E nessa época meu pai visitou uma reunião dos, como é que se chama? Empresários cristãos, uma coisa assim, empresários cristãos. E houve um senhor da empresa Siemens, que alguns de vocês conhecem,
E meu pai contou para ele que eu queria ter feito isso, e ele disse: se o teu filho quer fazer uma coisa mais prática, o que eu queria fazer, manda a aplicação. Nós temos 2 escolas, uma em Munique e uma na cidade de Erlangen, e ele vai ter que fazer um exame e vai dar tudo certo. Como eu já disse hoje de manhã, eu não sei como deu certo, mas deu. E eu fiz esse curso técnico de 1 ano e meio em teoria e 1 meio ano em prática em Portugal. E desde então eu trabalho no setor ferroviário, que vocês aqui já não conhecem mais. Havia trens antigamente indo de Porto Alegre até Santa Rosa, trazendo mercadorias e até passageiros. Hoje já não tem mais. Mas eu trabalho nesse setor ferroviário e viajei o mundo todo, visitei quase 50 países. Estive aqui no Brasil, eu já perdi as contas. E nas viagens, nos aviões, eu tive muitas conversas com pessoas que estavam à procura de algo, à procura de Deus, frustradas na vida, perdidos, e eu continuei a dar o meu testemunho para eles. Eu espero um dia encontrar a maioria deles na eternidade. Tanto que eu gostei de trabalhar na ferrovia, e uns 10 anos atrás, numa grande exposição, na maior feira de ferrovias que se executa em Berlim cada 2 anos, um senhor com quem eu fazia negócios chegou a mim e disse: Samuel, ou senhor Krüger, como se diz lá na Alemanha, não é lindo trabalhar nesse setor ferroviário, que é o setor mais pacífico que existe? Transportamos mercadorias, transportamos pessoas de um ponto para outro e fazemos tudo isso de uma forma muito pacífica. Há outras indústrias onde pessoas são mortas, e há muitas dificuldades também para o meio ambiente, mas no setor ferroviário as coisas são pacíficas. E eu gravei isso na minha memória e pensei, não sei por que estou aqui, mas eu continuo aqui nessa indústria há mais de 32 anos agora. E há 2 anos, no dia 1º de janeiro de 2023, em nossa igreja, nós tivemos o primeiro culto do ano, e como é costume, cada um no início do ano tem assim um desejo para o ano, né? Alguns dizem: eu vou parar de comer carne. Outros dizem: eu vou parar de comer salada, né? Ou outras coisas. Eu quero mudar a minha vida numa certa direção, eu quero achar um emprego novo. Mas eu nunca gostei desse tipo de resoluções de ano novo. Mas eu orei para Deus naquele culto para me mostrar em nossa igreja o que eu posso fazer. E os meses foram se passando, até que em meados de abril, depois do culto, onde um dos nossos pastores pregou, um membro da igreja chegou a mim, assim do nada, um irmão da Etiópia, e disse: Samuel, você tem que pregar em nossa igreja. Eu disse: não, eu não. Eu não sou dessas coisas, eu sou filho de missionário, isso já é o suficiente. E deixei assim, e após um mês, um dos nossos pastores chegou a mim e disse: Samuel, nós decidimos
como é que se chama? No conselho da igreja, que você vai pregar em nossa igreja. Nós queremos que você pregue também em nossa igreja, ministre. Ok? Eu não pude dizer mais nada contra, foi a resposta à minha oração de 4 meses atrás. E desde então eu, cada mês, eu prego em nossa igreja e, tremendo, mas trazendo a palavra de Deus. Mas não é fácil, não é fácil. Mas no ano passado, em fevereiro, meu pai adoeceu e isso foi um choque para toda a família. O pai já andava fraquinho, mas foi um choque e ele nunca mais se recuperou. Mas em março do ano passado, em meados de março, ele ligou para mim e disse: Samuel, você pode imaginar tomar conta da obra missionária? Eu disse: você vai ter que me dar um tempo, porque isso aí é um pouco demais para mim agora. Eu trabalhei com meu pai por mais de 18 anos, eu ajudei a publicar a revista, ajudei a publicar também o site da Glaube, Hoffnung, Liebe, da obra missionária Fé, Esperança, Amor, que o pai decidiu fechar há vários anos, porque ele disse: isso não adianta nada. Mas eu aprendi muito durante esse tempo. E nós falamos em casa, nós oramos com a minha esposa. Isso foi num sábado. E no domingo, na segunda-feira eu liguei para o meu pai e mandei um e-mail também para ele e disse: a resposta é sim. E desde então sou presidente da obra missionária, mas não tive a oportunidade mais de falar com meu pai como fazer essa obra, o que fazer, como falar com as pessoas, como motivar pessoas a sustentar essa obra. Então nós oramos bastante e pedimos a Deus para nos dar sabedoria para fazer esse trabalho tão importante. E nesse caminho que estamos seguindo, e durante a sua vida, o que o pai pregou e o que o pai demonstrou para as pessoas aqui no Brasil foi sempre o amor ao próximo. Já Deus disse a Moisés, nossas Bíblias dizem: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas essa tradução não é correta. Essa tradução não é correta porque é do futuro. No futuro você amará. Não, nós temos que amar hoje. E a tradução correta é: ame a Deus com toda a tua força hoje, e ao teu próximo como a ti mesmo hoje. Se não fizermos hoje, nós não sabemos o que temos, que virá um amanhã. Nós temos que fazer isso hoje. E isso é muito importante. E Deus também disse, quando os sábios vieram a Ele, os fariseus, pedindo qual é a maior lei. Jesus disse a mesma coisa: ame a Deus de todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E essa semente foi plantada em nosso coração, no meu coração, no coração da Betina, e nós queremos dar esse amor ao próximo nessa obra que estamos fazendo. E
como hoje de manhã já falei, o capítulo 13 de 1 Coríntios, que muitas vezes só é lido quando alguém casa, é muito válido para mim e é tão válido para essa obra missionária que vai celebrar em outubro desse ano 60 anos. Por que eu digo isso? Porque se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor ao próximo, eu serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, e souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor ao próximo, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor ao próximo, nada disso me valerá. A nossa vida será em vão. Nós sabemos que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja e não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E é isso que também queremos dizer ao nosso próximo. Praticar verdade em nossas vidas. O amor tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, não haverão mais. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é completo na eternidade, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, diz Paulo aqui, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como um espelho, mas um dia veremos face a face o que cremos. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido por Deus. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Então eu quero chamar a vocês. 3 de maio eu não sei quantos habitantes tem. 25 mil. 25 mil, quantos temos aqui agora? 400 pessoas, talvez, 300. Isso é muito pouco. As pessoas sempre pensam e mencionam as palavras de Jesus, ide ao fim do mundo. Mas você já pensou que o fim do mundo, para alguns dos 25 mil, aqui em 3 de maio, é aqui? Você conhece que o seu vizinho é o fim do mundo? Você conhece os problemas do teu vizinho? Você já falou com ele? Você já mostrou o amor que você recebeu de Deus ao seu vizinho? Se você ainda não fez isso, comece hoje. Ame hoje, não amanhã. É hoje. E eu espero assim que dentro de pouco tempo, cada um demonstrando esse amor,
ao próximo aqui em 3 de maio, essa igreja em breve seja muito pequena. Vocês acreditam nisso? Quem quer demonstrar esse amor ao próximo? Amém. Eu desejo a todos que isso se torne realidade e que vocês sejam um meio para transformar as vidas de muitas pessoas aqui em 3 de maio. E nós, na nossa obra missionária, nós queremos ajudar a vocês a fazer esse trabalho com todas as forças que nós temos, com as doações que nós recebemos. E aqui há tanta dificuldade, pessoas carentes, pessoas pobres que precisam de ajuda, que precisam sair de um círculo vicioso para entrar numa vida cheia de amor. E eu desejo a todos vocês que esse amor que Deus nos dê seja suficiente para alcançar essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando olhamos para a obra missionária, nós vamos ver um chamado. E em tudo que nós andamos nesses dias, Samuel e Betina, eles relataram mesmo a Finlândia sendo hoje um país por renda per capita, aí sendo mais rico que a própria Alemanha. Pela questão de refugiados e tudo que se move, existe muita pobreza. E eles, o casal, tornam a fazer um trabalho solidário todas as quintas-feiras, uma quinta-feira por mês, na verdade. Todas as quintas-feiras, distribuem em torno de para 600 pessoas um sacolão de alimento, movendo-se num cuidado também da obra social e ajudando pessoas. A obra missionária Fé, Esperança e Amor, ele se torna aí tornou a mover-se para mais de 3.000 pessoas, essa revista chegando em várias partes aí do mundo, como nos Estados Unidos também, movendo um amor relacionado àquilo que Deus plantou. E aquilo que quando nós ouvimos, às vezes a dimensão de só ouvir é difícil entender, mas nós precisamos compreender que um dia homens, mulheres se colocaram à disposição, como os pais aqui do Samuel, que no ano de 1965 vieram ao Brasil, tornando no seu coração o intento de deixar um país e viver realmente diante de tantas dificuldades, uma vida a Cristo, para amar pessoas, para demonstrar aquilo que é sincero, aquilo que é verdadeiro, e tudo aquilo que o Samuel aqui já pregou nessa noite, relacionado a 1 Coríntios 13, sobre a excelência do amor, porque muitas vezes se fala tanto, e é tão fácil falar, mas o demonstrar, o praticar, precisa ser uma realidade de cada um de nós, vivermos a excelência de um amor profundo, porque o amor nunca falha. Jesus nos amou tanto, e vamos reconhecer isto, porque de fato nenhum de nós seria merecedor de estar aqui, nenhum de nós seria merecedor do céu por obras, mas nós, domingo passado, celebramos a Páscoa. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Ele nos ama. E eu queria convidar a você se colocar em pé nesse momento. E o Espírito Santo tem colocado ao meu coração um convite hoje diferente. Eu queria que você fechasse os teus olhos, olhasse para a tua vida. O Samuel falou, muitas vezes olhamos para pregar o Evangelho nos confins do mundo, mas às vezes os confins é o nosso vizinho, é um parente, é alguém que precisa alcançar salvação. Eu queria que a igreja orasse. O primeiro convite que eu queria fazer aqui, tem alguém
que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se temos alguém, eu queria que você levantasse a tua mão, porque é uma decisão que muda a história, muda a vida, transforma pensamento, a nossa razão, ela se perde e nos dispomos a estar numa vontade que vem do céu. Ou seja, o controle de Deus torna a ser algo fantástico que irá nos guiar por toda a existência. Temos alguém? Se não temos ninguém, fique de olhos fechados. Nós ouvimos falar da obra missionária. Às vezes nós não entendemos a profundeza disso. E às vezes nós até falamos: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Às vezes parece que há até uma frieza. Às vezes parece que sentimentos errados, pensamentos errados dominam. Mas o Senhor nos chama. É tão interessante entender que Ele nos escolhe, não por merecermos, mas Ele nos escolhe, nos capacita. E o Espírito, desde que eu estava sentado, me fez arder um convite aqui nessa noite. Quantos querem, de fato com o coração, não em palavras, não no momento de emoção, mas com o coração dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Fala com Ele nesse momento. O Espírito Santo está te tocando. Há pessoas aqui que têm tentado fugir de uma chamada. Há pessoas aqui que muitas vezes têm negado um pedido dEle. Mas Ele te pede nessa noite: você está à disposição? Há alguém que precisa. Esse chamado não é... Às vezes pensamos que o chamado é só ser um pastor, um pregador. Mas o eis-me aqui, ele implica em entender que nós vamos começar a pregar, a falar do grande amor de Jesus para os nossos vizinhos, para a nossa família, para as pessoas que precisam. Porque eu não sei se você repara, mas todos os dias Deus coloca pessoas na tua vida. E alguém sempre precisa de uma palavra. Quantos querem dizer: Senhor, eis-me aqui? Se você tem esse toque dele nessa noite, eu queria que você levantasse a tua mão aonde você está. Diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim.